Olá, começa agora o Alesp Cidadania. Hoje vamos prestar serviço para você que pretende sair de férias. Para saber como se proteger e quais medidas tomar ao se deparar com problemas nas férias, recebo especialista em direito do consumidor, André Gomes. Tudo bem, André? Obrigada por estar aqui com a gente e para participar desse bate-papo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação. André, quais são os principais cuidados que as pessoas precisam ter em função de tantos calotes que são dados aí na praça? Isso tem sido um problema seríssimo, né? A pessoa quer viajar, quer fazer uma viagem legal, né? Descontrair, relaxar. Dinheiro curto. Dinheiro curto, acaba ali entrando numas enrascadas. Eu sempre peço ao pessoal para analisar bem as empresas que estão sendo contratadas, né? Se for uma agência de viagens, se for essas empresas de internet que oferecem, né, valores com descontos bem interessantes, tome muito cuidado, procure investigar a vida dessas empresas. Vai lá no Reclame Aqui, consulta até mesmo no Tribunal de Justiça se existem processos contra essa empresa, porque todo cuidado é pouco. No consumidor.gov, né? Do consumidor.gov, tem várias opções para a pessoa pesquisar aquela empresa na internet, para achar, né, possíveis problemas que possa ter tido aí com alguma contratação. Agora eu estava levantando algumas informações, no caso que aparece hoje no noticiário, é de uma agência no Rio Grande do Sul, a Orange, que já causou um prejuízo de aproximadamente R$350 mil a milhares de pessoas. Eles começaram a vender os pacotes à vista, e inclusive aproveitando-se da Black Friday, falava, se você pagasse à vista no Pix, você ia ter um baita de um desconto. E as pessoas foram pagando. Resumindo, as viagens não aconteceram, não haverá reembolso. O que fazer diante dessa situação? Diante de uma situação dessa, a pessoa primeiro pode procurar o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, e se for o caso, acionar a justiça comum, porque ela vai ter direito a receber o valor de volta, tudo que ele pagou, corrigido, né? Mais danos morais e materiais que direito possam ocorrer. Tem, receber... Direito a pessoa tem. Agora, se vai receber ou não, já é um outro problema, porque às vezes essas empresas falem, né? Abrem falência e o passivo é maior do que o ativo que a empresa tem, acaba pessoas ficando sem receber. Ou seja, ganha o processo, mas não recebe. Em relação à questão da URB, que nós tivemos, que foi uma plataforma do hotel urbano que vendeu aí durante a pandemia milhares de pacotes de viagem, o governo chegou a interceder, as pessoas receberam o dinheiro de volta? Algumas pessoas eu fiquei sabendo que conseguiram receber enquanto a empresa ainda tinha, né, um valor ali de ativos que pudesse cobrir aquele pessoal, mas muita gente ainda está sem receber. Infelizmente, né, o montante era muito grande. Os primeiros ali que entraram, que acionaram a justiça, conseguiram e os outros ficaram a ver navios. Então você está falando dessa questão das plataformas, quando vendem os pacotes, tem também questão de sites duvidosos. Detalha para a gente, chama a atenção do nosso público. Tem muito site falso. A pessoa tem que tomar muito cuidado quando vai entrar no site, ver se realmente ele tem ali na barra, né, de você colocar o site ali, se tem o .com.br. Se tiver só .com, tem que tomar cuidado, porque eles fazem esses sites em outros países, registram em outros países e começam a vender no Brasil. Então a pessoa está contratando uma empresa que está registrada a princípio em outro país. E aí é onde vem o golpe, entendeu? A pessoa pensa que está numa empresa séria e acaba caindo nessa, na verdade, uma cilada, né? Cria uma armadilha para a pessoa. Eu mesmo já pesquisei vários sites, alguns anúncios que eu vi que tinham valores assim fora do comum, e pesquisando a fundo eu vi que o site era falso. Inclusive site de leilões falsos, site de empresas, de agências de viagem. Tem que tomar muito cuidado. Então você deu exemplos do site do Reclame Aqui, do PROCON, do consumidor.gov. A pessoa deve perder esse tempo de vasculhar para ter a certeza, entre aspas, de ter uma viagem tranquila. Sim, mesmo assim ainda não é certeza que pode ocorrer, né, aqueles problemas que ocorrem durante a viagem, né? Já aconteceu vários casos comigo, mesmo contratando uma empresa séria, acontece algum perreio ali no meio, né, que acaba gerando uma confusão, que na maioria dos casos eu consegui resolver, mas às vezes você tem que levar isso até a justiça ou até o PROCON, porque pode causar um problema seríssimo na sua viagem, né? E um dissabor muito grande. Às vezes você está ali todo feliz, esperando a sua viagem, aí começa a acontecer problemas nessa viagem, coisas que você contratou e coisas que te cobraram que não estava no contrato, e aí acontece todo o problema. Então tem que tomar muito cuidado, ler muito bem os contratos, né, quando você fizer um contrato com uma empresa, ler todas as cláusulas, esclarecer essas cláusulas, não entendi isso aqui, explica para mim,
para não ser pego depois, né, de surpresa numa cláusula que você não viu, assinou o contrato e o pessoal acaba exigindo valores, taxas que você não estava sabendo. Isso acontece bastante também. Em relação à companhia aérea, a passagem aérea, hoje o que reza a venda desse produto, o que pode e o que não pode? O que eu tenho observado é que está acontecendo muito problema do tal do overbooking, né? Vende mais passagem do que é a capacidade do voo. E aí algumas pessoas acabam não conseguindo embarcar por causa disso e aí gera todo aquele constrangimento. Inclusive uma amiga minha estava na Alemanha, querendo voltar para o Brasil, ela estava na Europa, teve que fazer uma conexão na Alemanha e lá na Alemanha deu esse problema. Aí ela me ligou desesperada porque primeiro que ela não fala alemão. Aí já começa a gerar aquela situação. Fim de viagem, dinheiro curto. Dinheiro curto, o seguro, a viagem dela ia acabar naquele dia e não conseguiu embarcar e o pessoal não dava uma atenção para ela. No final das contas, ela conseguiu embarcar no outro dia, graças a Deus, já sem dinheiro, não tinha mais roupa, não colocaram ela no hotel, entendeu? Coisa que sempre tem que acontecer. No caso da espera demorar mais do que 4 horas. Mas isso em qualquer lugar ou apenas no Isso Brasil? em qualquer lugar. Entendeu? É legislação da IATA, que é o Instituto Internacional, que regulamenta o transporte aéreo? Mas aí o problema é que a pessoa não fala a língua, não tem como, né, produzir provas. Às vezes eu falei, ó, liga o seu celular, né, grava as conversas, tira foto de tudo, pega os números de tudo, porque depois quando você chegar no Brasil a gente pode acionar isso judicialmente. E foi um perreio muito forte para ela lá, sem saber falar a língua, já com o dinheiro praticamente acabou, né? E não deram nenhum suporte para ela, depois conseguiram, ela teve que dormir no próprio aeroporto, entendeu? E acabou conseguindo embarcar no dia seguinte. Então essas situações podem acontecer e estraga a viagem da pessoa. Sim, com certeza. Em relação a essa questão ainda do transporte aéreo, então a primeira coisa complicada que pode acontecer é o overbooking. Mesmo você tendo feito o check-in, por isso que é importante, quando a pessoa recebe, você pode a partir de 48 horas fazer o check-in. Vai lá e faz, mas isso não é garantia de embarque também, né? Não é garantia. Mesmo você fazendo o check-in com antecedência, né, pode acontecer de dar o overbooking e você ficar na mão. Tem que chegar mais cedo no aeroporto, então, para evitar o overbooking? Chegue bem mais cedo, porque quem chegar primeiro vai embarcar primeiro, né? É aquela lei da oferta e procura. Se você vai chegando, você vai entrando. Depois que encher, aí eles vão ver o que eles vão fazer com esse pessoal que sobrou. E chegar no horário também, que uma vez eu perdi um voo aqui em Congonhas por 1 minuto que eu cheguei atrasado. 1 minuto. Não consegui embarcar, tive que pagar a multa, né? E embarquei no próximo voo. Então, tem companhias aéreas que são bem rígidas com essas questões aí. 1 minuto eu não embarquei. E na questão do overbooking, eles são obrigados a pagar alguma coisa para o passageiro? Sim, no caso de overbooking, aí dependendo de quanto tempo a pessoa vai ficar ali esperando para embarcar no próximo voo, se for após 1 hora, eles são obrigados a dar uma comunicação para a pessoa, né? Te oferecer uma internet, alguma coisa. Após 2 horas, eles já têm que te oferecer uma alimentação, um local para você ficar. Após 4 horas, eles já têm que te oferecer uma estadia, transporte até o hotel, né? Principalmente se você for ter que pernoitar para embarcar no outro dia. Isso aí é tudo por conta da empresa e também o Código de Defesa do Consumidor diz que eles podem, além disso, dar um valor de compensação para essa pessoa, uma indenização de compensação, que pode ser um desconto na próxima passagem, pode ser milhas, pode ser qualquer coisa. Mesmo que a empresa não dê esse valor a mais, essa compensação, a pessoa pode acionar na justiça e, nesses casos, a justiça tem entendido que tem que sim dar um valor. Mas, mesmo sendo uma companhia estrangeira, eu estando aqui no Brasil? Sim, independente, porque a companhia brasileira que opera no Brasil tem que seguir também as regras do Brasil. Mas se isso aconteceu, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, com uma empresa que só opere lá ou que nessa conexão não tinha nada a ver com o Brasil, a legislação daqui suplanta de lá? A empresa daqui fica responsável por arcar com todo o prejuízo que aconteceu fora, entendeu? Tanto ela quanto até a agência pode pelo bilhete, junto. Pelas conexões. Isso. Principalmente se a pessoa perdeu uma conexão, né? Porque aí complica a vida da pessoa. Aí é bem complicado. Arriscado, né? Isso está acontecendo muito. Tanto que eu estou querendo fazer uma viagem para fora, eu já quero saber qual país que eu pego um voo direto, né, saindo do país, vindo direto do Brasil, sem fazer conexão, para não correr esse risco. Você falou da questão do seguro-viagem, que o seguro-viagem dessa senhora não cobria. Quando se faz um seguro-viagem, e para esclarecer ao nosso público, quem vai para o exterior, há países que só permitem a entrada se você apresenta uma apólice de um seguro-viagem, que hoje em dia varia de 700 a R$1.000, dependendo do limite de dias, da idade e da região onde você vai se hospedar. Isso de 500 a R$1.000 por um valor mais baixo, cobertura mais alta, um valor mais alto.
A pessoa deve comprar justinho esse seguro viagem. Eu embarco dia 1º, eu vou comprar do dia 1º. Eu chego aqui dia 15. Válido até o dia 15 ou o que você recomenda? Eu recomendo pegar pelo menos uns 2 dias a mais. Pelo menos uma segurança, né, de você, se acontecer algum problema, você está resguardado por 1 ou 2 dias a mais que você possa ter que ficar em outro país para você não ficar sem dinheiro, né, sem meios de você conseguir ficar esses 2 dias lá. Porque se acontece de eu pagar até o dia 15, deu um perrengue lá e eu só vou chegar aqui dia 16 ou dia 17. Esses 2 dias, para eu ter uma cobertura lá no momento instantânea, vai ser difícil? Se você não contratou, você vai ficar sem. Por isso que eu digo, contrate sempre com 2 dias a mais, pelo menos. Porque se acontecer algum problema, você vai estar coberto ali nesse prazo que você ficar a mais. No caso da minha amiga, ela contratou dia a dia, voltou tal dia, foi até aquele dia só. E por isso que ela ficou totalmente desamparada lá na Alemanha, né? Sem dinheiro, não tinha nem roupa mais para trocar. E foi bem complicado, porque a mala dela já tinha sido despachada, né? Então eles ficaram sem roupa, sem dinheiro. Em relação à questão do seguro viagem, que já é embutido no cartão de crédito. Se você compra passagem com um cartão, já vem o seguro viagem embutido. Ele é garantido? Você deve também olhar a questão de cobertura. Qual que é a sua orientação? Se você contratou a passagem e tem esse seguro junto, você está, né, naquele período que está discriminado lá, você está segurado, você tem direito de receber todos os prejuízos que você tiver dentro, né, daquele contexto da apólice que foi feita ali. Mas e se por acaso acontece se há uma ocorrência no exterior e a pessoa acaba sofrendo um acidente, eu tenho um limite baixo. O que acontece se esse limite for ultrapassado? Das despesas médicas. Se o limite for ultrapassado e sair da condição da apólice, aí vai ter que ver se esse acidente, se essa intercorrência aconteceu por culpa da empresa, da empresa de aviação ou da agência. Um acidente de trânsito, por exemplo. Um acidente de trânsito, aí é uma coisa particular da pessoa, né? Ela vai ter que, se ela não tiver um seguro dela, ela vai ficar desamparada. Se ela tem um seguro, mas ultrapassa o valor, vamos supor, $50 mil, ultrapassa esse valor. Quem que vai pagar e como é que a pessoa vai fazer isso em meio a um tratamento lá fora, no meio do perrengue? No caso de acidente de trânsito, que eu também atuo nessa área, o seguro vai cobrir até aquele limite lá. Se passar daquilo ali, você vai ter que buscar a responsabilidade por esse acidente, entendeu? Se for responsabilidade de uma outra pessoa, ela pode acionar essa outra pessoa na justiça. Aí vai ter que ver em qual contexto que aconteceu esse acidente, para saber quem foi o culpado, né? Quem foi a vítima, e aí o seguro vai cobrir até ali, e o que passar, você pode cobrar da própria pessoa que causou o acidente, pessoa ou empresa, né? Dependendo do que aconteceu ali no caso. Em relação à bagagem aérea, o que a legislação, tanto nacional quanto internacional, o que elas vigoram? Bagagem, já aconteceu até comigo, extraviaram uma mala minha, 2 malas minhas, quando eu fui para o Rio. E eu fui com criança, ainda bem que a mala da criança a gente levou junto, não teve problema com a criança. Mas eu fiquei sem roupa por 2 dias, eu e minha mulher tivemos que emprestar roupa de parente. Nesse caso, a empresa, se ela não conseguir te reaver a mala, ela vai ter que indenizar o valor, todo o prejuízo que você teve, se você tiver que comprar roupa ou qualquer outra coisa que você precisar, remédio, tudo isso aí vai ser por conta da empresa que cometeu a falha no caso. Mas quantas horas a empresa tem de prazo para lhe entregar a mala? Normalmente ele teria 24 horas para entregar essa mala. Se não acontecer nesse prazo, aí já começa a correr um dano moral, dano material, ou seja, aquilo que você tiver de prejuízo, porque você vai ter, né? No meu caso, eu fiquei 2 dias sem roupa, eu tive prejuízo. Então eu poderia acionar a empresa por todo esse prejuízo que eu tive até que comprar roupas, né? No caso. E o que você deve guardar, deve acumular para daí mover um processo ou mesmo apresentar para pedir um ressarcimento? Tudo aquilo que você gastar, você vai ter que pedir recibo, nota fiscal, ou até mesmo através de testemunhas você consegue provar isso. Hoje em dia a gente tem o celular, que é um meio que grava, né, filma, grava a voz. Tudo isso aí serve de prova. Se você for ingressar na justiça, você que vai ter que comprovar qual o prejuízo que você teve. Ah, tive que comprar uma roupa. Cadê as notas fiscais, os recibos do que foi gasto, passou no cartão, restaurante, tudo aquilo que você gastar, você vai ter que comprovar depois no processo, entendeu? Então, tem várias formas de você fazer isso, mas você vai ter que produzir essa prova. E compensa mover um processo? As custas com o advogado compensam esse retorno ou a empresa acaba pagando também isso? Depende muito do valor. Já teve pessoas que me procuraram que eu falei, olha, sinceramente, esse valor que você está querendo de indenização não compensa nem você. Quanto, por exemplo?
Eu acho que compensaria a partir aí de uns R$ 1.500, já compensaria. Menos que isso aí, a não ser que a pessoa entre sozinha no Pequenas Causas, existe o juizado especial de pequenas causas, lá a pessoa pode entrar sozinha se ela não tiver condições de pagar um advogado ou se o valor não compensar pagar um advogado. Então ela por si só vai lá até esse juizado especial, toda cidade tem, e vai relatar o que aconteceu, colocar as provas dele lá, né, com as próprias palavras dele, não vai ser uma coisa muito técnica, mas eles ajudam a pessoa a formular um pedido, né, legal, e a pessoa ingressa contra a empresa ou contra outra pessoa, ou seja, quem provocou, né, esse prejuízo, e aí corre um processinho judicial. E a finalização do processo no Pequenas Causas é mais rápida do que na Justiça Comum? No começo era mais rápido, hoje em dia já está meio que quase igual. E se não resolver, se não houver um acordo na primeira audiência, que normalmente se marca, aí ele vai ter que contratar um advogado. Esse que é o grande problema. Tem muitas pessoas procurando porque eles entraram sozinhos, aí chegou lá na audiência, não teve acordo, e aí a pessoa teve que procurar um profissional, né, um advogado, para poder seguir com o processo. Esse processo para ser finalizado, quanto tempo leva, em média? Hoje em dia, os processos têm demorado em média aí de 6 meses a 1 ano para serem resolvidos, se não houver um acordo inicial. Se for chegar até o final, né, até a sentença final, tem demorado mais ou menos isso aí, de 6 meses a 1 ano, depende de cidade para cidade. Tem cidade que é maior, tem mais processo, acaba demorando mais. Cidades menores, tem várias que são um pouquinho mais conturbadas, acaba demorando mais. Outras são bem mais rápidas. Aqui na capital paulista, por exemplo? Em torno de 6 meses a 1 ano. É, porque a justiça trabalhista, inclusive, quando chega a Brasília, chega a levar 8 anos, né? Quando vai para Brasília, aí a pessoa tem que perder a pressa, porque se for para Brasília é de 5, 10 anos para frente, infelizmente. Agora, o transporte rodoviário também, o consumidor tem direitos? Sim, praticamente as mesmas regras que se aplicam no transporte, né, por avião, se aplica também no transporte rodoviário. Um detalhe interessante é que foi aprovada uma lei recentemente que a pessoa que compra uma passagem, né, rodoviária, ela tem 1 ano para aproveitar essa passagem, mesmo que ela não compareça no dia marcado, né? Mesmo que ela chegue atrasada, perca o ônibus, ela tem 1 ano para aproveitar essa passagem. Isso eu achei bem interessante, né? Sem ter que pagar taxas extras por isso. Então tem que ficar atento também, o consumidor tem que ficar atento na hora que compra e durante a evolução da viagem. Sim, desde o comprar a passagem até, né, chegar ao final, o destino, tem que estar atento a tudo que está acontecendo ali. Agora, pela sua experiência, doutora André Gomes, aonde que ocorrem os principais problemas, os principais calotes? É na questão da venda do pacote, na venda da passagem ou na venda da hospedagem? Isso pensando de forma geral aqui no Brasil, falando mesmo de forma no geral, exterior, até em função também das plataformas, né, que nós tivemos aí um crescimento muito grande nos últimos 20 anos. Eu tenho observado mais problemas com relação à compra de pacotes, porque às vezes prometem coisa para você e chega na hora, não é bem aquilo que foi prometido, né? Então isso tem gerado bastante reclamação, bastante confusão. Prometem um hotel, depois a pessoa chega no hotel, não era bem aquilo, ou cobram taxas extras, né, que não estavam no contrato, e aí gera uma certa confusão. Seja em plataforma ou em agência física? Seja em plataforma ou agência física, eu já me deparei com esse tipo de problema. E que tipo de cobranças adicionais são essas a que você se refere? Por exemplo, uma vez cobraram uma taxa de... O que era mesmo? O hotel inventou uma taxa extra lá e me cobrou lá um valor a mais. Eu falei, mas isso aí não estava no meu contrato. Eu fiquei brigando lá e acabei não pagando. Não vou pagar, porque eu já comprei o pacote fechado, não tem que pagar nenhuma taxa extra, entendeu? Tem que tomar cuidado também com os horários de check-in e check-out, às vezes a pessoa acaba não prestando atenção, tem hotéis que mudam esses horários, né? Aí quando você vê, você passou 1 hora, eles querem te cobrar essa diferença, então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Check-in é quando a pessoa entra, quando ela pode entrar no quarto, pegar a chave do quarto, e o check-out, quando ela é obrigada a sair, e geralmente são os horários mais cedos para dar aquele tempo, aquele gap, para que os quartos sejam limpos para os próximos turistas. Sim. Mas tem muitos hotéis que se você conversar, eles deixam você ficar um tempo a mais, entendeu? Sim. Porque se não tiver, né, demanda para depois da sua saída, eles acabam deixando. Que é o late check-out, né? Ou que até cobram esse check-out, a saída atrasada, né? Entre aspas. Saída tardia ou a entrada antecipada. Isso. Tem lugares que cobram, tem lugares que, dependendo da demanda, eles deixam você chegar um pouco mais cedo, sair mais tarde. Isso dá para você conversar e tentar negociar com o hotel. Agora, pela legislação, a gente sabe que a legislação brasileira não abrange outras regiões do mundo, mas antigamente as pessoas viajavam para os Estados Unidos e já começavam a comprar a fazer compras pelo comércio eletrônico e mandar entregar no hotel, para ficar até mais fácil, para aproveitar um bom preço. O hotel pode cobrar
por mercadoria que ele recebe para você que vai se hospedar lá? Se você comprar e chegar antes do período que você vai estar chegando lá, eles podem cobrar uma taxa, porque às vezes você armazenar muita coisa ali acaba gerando um ônus, né, para o hotel, de ter que ficar armazenando coisas para passageiros que às vezes nem chegaram ainda. Isso... E quando você está lá, ele pode cobrar, não? Não, você estando lá porque você recebe, né? Você recebe na hora, a não ser que você receba um volume muito grande que vai causar um transtorno, né? Mas fora isso aí, você pode receber, não vai ter problema com isso não. E extravio? Quando dá extravio ou mesmo furto ou roubo de artigos no hotel, no avião, no ônibus, o que a legislação garante? Se esse furto, se esse extravio acontecer dentro da aeronave ou dentro do ônibus, no caso, a empresa é responsável. Independente dela falar que não é responsável, ela vai ser responsabilizada. Lógico que você vai ter que comprovar, né, o que você estava levando, o valor daquilo, e que realmente houve, né, esse sumiço desse item dentro do ônibus ou da aeronave. E fica às vezes meio difícil, né, você comprovar e pode dar uma discussão jurídica. Mas se você comprovar, eles vão ser obrigados a indenizar o valor integral daquilo que você estava transportando ali e que foi subtraído ou extraviado. E num hotel? A mesma coisa, no hotel a mesma coisa. Mas como é que eu vou comprovar que um funcionário entrou, um gatuno entrou e roubou alguma coisa do meu quarto? Na verdade, você não vai comprovar quem pegou, mas que você entrou com aquele bem lá e que aquele bem desapareceu lá dentro. E tem muitas câmeras hoje em dia, né? Para todo lugar que você vai, tem câmera no corredor, tem câmera no saguão, tem câmera na recepção. Então, se você chega lá com uma mala ou com algum aparelho, alguma coisa, e é filmado que entrou ali, e você nota a falta desse equipamento, alguém vai ter que dar conta disso. Você não vai ter que provar quem foi que pegou, mas simplesmente que sumiu ali dentro. Enquanto você estava naquela estada ali, esse item desapareceu. Agora, eu tive um mau momento num restaurante, na viagem, ou numa companhia de barco, a quem eu contratei uma lancha, um catamarã para fazer um passeio, seja aqui nas praias do Nordeste, e cheguei com muita raiva. Estou possesso, vou escrever isso nas redes sociais. Que cuidado que eu preciso ter. Isso você tem que tomar muito cuidado, porque o que você coloca na rede social vai repercutir e depois pode gerar uma demanda contra você, porque tudo aquilo que você falar lá, você vai ter que comprovar. Se você não comprovar, você pode responder por crime de calúnia, difamação, enfim, outros crimes do Código Penal. Você pode responder civilmente por danos morais, materiais, todo o prejuízo que você... Porque às vezes um comentário que você faz lá pode gerar um prejuízo muito grande para um hotel, para por exemplo, para uma lancha, né? Um pessoal que aluga lancha. Porque aquele comentário que você deixa lá, todo mundo vai ver. Às vezes a pessoa não vai querer contratar mais aquele serviço ou aquele hotel por causa desse comentário. Tanto que é uma coisa que eu costumo fazer, é sempre entrar nos hotéis, né, entrar no Instagram, nas redes sociais e ver o que o pessoal fala do hotel, daquela empresa. Nos comentários. Nos comentários, né? Lógico que tem uns comentários... As avaliações. Tem umas avaliações meio absurdas também, que a gente vê lá que não tem cabimento. Mas aí você vai fazer um filtro, né? Uma vez eu vi uma avaliação da pessoa, falou que no hotel no Rio de Janeiro que ele foi 5 estrelas, as pessoas que estavam na frente do hotel eram muito feias. Eu olhei aquilo lá e falei, meu negócio sem pé nem cabeça, né? Mas estava lá a reclamação da pessoa. Então tem umas reclamações que não condizem muito. Então você faz um filtro daquilo que interessa. Por exemplo, para mim, quando eu vou me hospedar num lugar, eu procuro saber muito sobre limpeza e sobre cheiro de mofo, que eu sou alérgico, eu, minha esposa, meu filho. Inclusive, a última viagem que eu fiz, eu tive que deixar uma casa que eu aluguei numa empresa de aluguel de temporada, porque eu entrei na casa e tinha um cheiro terrível de... As fotos pareciam lindas, né? Mas quando eu entrei, o cheiro de mofo era muito forte, não teve condição. Eu tive que desfazer o negócio, ainda bem que me devolveram o dinheiro, foi através de uma empresa de internet, né? Me devolveram o valor e eu fui para um hotel. Então, às vezes tem coisas que você pensa que é de uma forma, chega lá e de outra. E cabe, se você não ficar satisfeito com aquela condição que está sendo proporcionada, você pode pedir devolução do valor, você pode pedir troca. Então, tem essa questão também. Até aí as férias foram para o brejo, né? Sim, essa já foi a segunda vez. Segunda vez que eu entrei no lugar e saí por causa de cheiro de mofo. Então, sempre que eu vou ver avaliações, eu vejo se alguém falando alguma coisa sobre cheiro de mofo. E você chega nessa plataforma aqui, qual foi a plataforma? Airbnb. E você conseguiu conversar com o hostess antes para perguntar sobre essa questão do mofo e explicando a sua situação? Perguntei e a pessoa não queria devolver, não queria aceitar, mas o pessoal do Airbnb foi bem solícito, né, e devolveu o valor. Mas que nem, você tomou cuidado de, no momento em que você fazia a contratação, de conversar com a pessoa e expor o seu problema para ver se tinha isso, não? A pessoa falou que estava tudo em ordem, entendeu? Porque a pessoa quer vender, né? Ela falou, e não tinha avaliações, era uma casa nova que não tinha acho que 2 ou 3 avaliações
Foi minha esposa que contratou, na verdade, né? Enfim, chegando lá foi um Casa terror, de Ferreira, espeto de pau. Foi um terror. Eu falei para ela, você não viu isso? Não vi. Mas tudo bem. Mas aí você conseguiu outra na mesma cidade? Consegui. Na verdade, a gente foi para um hotel, uma pousada, né? Deixamos a casa de lado e fomos para uma pousada. E às vezes, se o lugar é muito concorrido, você nem consegue, né? E foi difícil achar uma vaga, porque era Natal, né? A gente estava à noite ali, na véspera do Natal, procurando uma pousada. Foi bem complicado, mas conseguimos achar. Quase no final da noite, né? Mas conseguimos. Agora, doutor André, em relação a quando a gente tem estamos vivendo essas mudanças climáticas, o tempo anda meio que maluco, muitas chuvas. Neste começo de ano tivemos aí grandes problemas na região sul do país, o próprio balneário do Camboriú, em Santa Catarina, que hoje é um point da moda no extremo sul, ficou simplesmente debaixo d'água e a Defesa Civil implantando o caráter de emergência, tudo. Nesse caso, o turista tem ele pode pleitear alguma indenização? Nesse caso de evento da natureza, excesso de chuva ou tempestades, enfim, qualquer coisa que possa acontecer que seja em virtude da própria natureza, da intempérie da natureza, o CDC exclui a culpa, né, por exemplo, do hotel ou de qualquer outro comerciante ou que estiver vendendo serviços ali, de culpa porque é uma coisa que não tem previsibilidade, né? Você está ali, pode acontecer de uma hora para outra e não tem como você jogar essa culpa na empresa porque realmente não tem, né, conexão. Como quando tivemos aqui serviços. em Juqueí, em São Sebastião, 2 anos atrás, né? Então, imagina que você está na praia, daqui a pouco começa a chover sem parar e aí inunda. É uma coisa que não dá para você prever. Nesse caso, exclui-se, né, a culpa das empresas que estão prestando, porque não é uma prestação, não é uma coisa que afeta a prestação do serviço ou do produto. É uma coisa, um intempérie da natureza. Quem paga à vista um pacote de viagem é raro, porque a pessoa não tem esse cash para dar e ela parcela. Nesse caso, se acontecer algum problema, eu posso simplesmente parar de pagar as minhas prestações seguintes ou entrar em contato com a administradora do cartão e falar assim, suspende, e a administradora suspende o pagamento? Qual o risco? Você pode até fazer isso aí, mas eu sempre aconselho que você documente tudo, você faça uma reclamação por escrito para a empresa que você contratou, que você vai estar parando o pagamento e, se possível, acione a Justiça ou o PROCON para que você tenha um resguardo, né, depois de não vir uma cobrança sobre esses valores. Por quê? Porque você fez por vontade exclusiva sua, né? Não houve o acordo, a aquiescência da outra parte de que você poderia ter feito isso aí. Senão depois você recebe uma cobrança forte aí. Eu falando disso, eu me lembro de que décadas atrás, quando também estava no boom, no auge do brasileiro ir para Bariloche, na Argentina, eu contratei o pacote com uma agência, chegamos lá, não tinha mais lugar em Bariloche e nos mandaram para São Martín de los Andes, que ficava 4 horas de lá. Foi maravilhoso tudo, mas à volta, com um advogado, eu consegui, depois de muita briga, suspender os outros pagamentos. Por quê? Porque não tinha sido entregue o que estava sendo acordado, né? Sim, o Código de Defesa do Consumidor ele sempre protege, né, o consumidor desse tipo de situação. Porque se você planeja uma viagem para tal lugar, você já tem na sua mente tudo aquilo, você está esperando aquilo e chega lá, a coisa muda, isso já te causa um dano moral. Porque você, todo planejamento seu foi para ficar em Bariloche. Depois você foi para um lugar que, embora bonito também, não era aquilo que foi contratado. Nesse caso, o CDC fala que não só você poderia ter deixado de pagar, mas você poderia receber todo o valor de volta. E acrescido ainda de um dano moral ou material. Por quê? Porque isso acabou mudando seus planos, né? Contra a sua vontade. Então, isso aí, o Código de Defesa do Consumidor protege você nessa situação. Mesmo que eles arrumem outro lugar, você ainda tem direito de pedir ressarcimento de tudo que não foi de acordo com o que você tinha planejado. E essa empresa vendeu tanto que daí alguns anos acabou falindo. Diante de tantos os problemas que foram acontecendo, as pessoas foram também cancelando. Então, às vezes a empresa, naquela ganância de querer vender, não toma cuidado, não presta atenção nessa parte legal de que se você vender uma coisa que não aconteceu na realidade para aquele cliente, ele pode pedir o valor de volta e aí você vai ficar no prejuízo. Todo aquele custo que você teve, você vai ter que devolver para o cliente e arcar com esse prejuízo. Então tem que tomar muito cuidado essas empresas, né, de não vender uma coisa e depois entregar outra, porque pode tomar essa inversão no final na justiça e ter valores pode chegar até o dobro do valor que a pessoa pagou para eles. Deixe a ansiedade de lado, tenha calma, cuidado com as lindas fotos, cheque bastante, tenha um pouco de trabalho para ter descanso nas férias. Isso, faça uma boa checagem, um bom planejamento de tudo isso.
consulte todo mundo, né, todos os envolvidos, veja tudo que for possível você ver, para que você não seja pego de surpresa lá no meio da viagem. Então tá bom. Hoje aqui no Alesp Cidadania, nós agradecemos muito a participação do Dr. André Gomes. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Hoje conversamos com um especialista em direito do consumidor, para você curtir com segurança e tranquilidade suas férias. Obrigada pela sua audiência. Rede Alesp multiplataforma.